É uma cápsula e nós vamos falar de teorias da conspiração, porque saiu uma pesquisa muito curiosa na BBC, falando que, ao contrário do que muita gente tem ideia, algumas teorias da conspiração que existem por aí não aumentaram recentemente. Tem muita gente com essa ideia, né, que o pessoal ficou mais conspiracionista. O próprio ministro Barroso está falando aqui, ó, estamos enfrentando uma batalha de vida ou morte contra o obscurantismo, né? As pessoas que acreditam em teorias da conspiração e coisa e tal, que não acreditam na ciência e coisa e tal, mas não é isso que mostram as pesquisas, a ciência, não é isso que ela mostra. Parece que o número de pessoas que acreditam em teorias da conspiração continua mais ou menos a mesma, né? Aliás, o senhor Barroso deveria saber disso, porque entre as pessoas que acreditam em coisas que são questionáveis do ponto de vista da ciência, está o próprio Barroso, que acredita no João de Deus, que depois se provou ser, inclusive, um abusador feminino e coisa e tal, um abusador de crianças e mulheres e coisa e tal. Não, a coisa toda do espiritismo é do ponto de vista espiritual, é uma coisa muito importante, eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões, mas a verdade é que do ponto de vista científico não tem nada ali, né? Não deixa de ser uma teoria também de conspiração do pessoal, que olha, o seu Barroso acha linda ela, né? Essa notícia foi sugerida por Tô Emagrecendo para Não Ser Importunado, Arnaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o que o Barroso está falando aqui é isso, né? Que a gente está vivendo uma cruzada, uma batalha de vida ou morte. Como pode as pessoas acreditarem na Terra plana, acreditarem não sei o que é lá, acreditarem que, sei lá, inventa a coisa que você quiser aí, que vacina causa câncer, ou sei lá o que, inventa a teoria da conspiração que você quiser aí. Como é que pode as pessoas acreditarem nisso, né? E o Barroso, todo científico aqui, com um livrinho, espero que seja para cima esse livro aqui, né? Todo preocupado com isso, com essa teoria da conspiração, sendo que ele, do ponto de vista de muita gente que não acredita no espiritismo, está praticando também algo que pode ser classificado como teoria da conspiração aqui na questão do espiritismo. Ainda mais uma figura controversa como João de Deus, né? E o curioso dessa história toda é que entrega essa teoria, ou essa pesquisa que foi feita aqui pela BBC, né? Na verdade a pesquisa foi feita por cientistas, a BBC está divulgando ela aqui, e segundo diz essa teoria, o número de pessoas, o percentual de pessoas na população que acreditam em determinadas teorias da conspiração não mudou com os eventos recentes, com a internet e coisa e tal. Sempre houve uma fração da população que acreditava em teorias da conspiração, o que, no final das contas, muitas vezes essas teorias da conspiração se tornam verdades, né? Por exemplo, a questão da CIA, que havia teoria da conspiração que ela fazia experimentos ilegais com pessoas na década de 50, com drogas, para detectar espiões e para saber se a pessoa era espião ou não. E a verdade é que isso se provou verdadeiro, né? Depois descobriu-se que realmente havia essa teoria, né? Enfim, que existem teorias da conspiração por aí, que existem pessoas que acreditam em teoria da conspiração, existe e é um número mais ou menos estável já há muito tempo, né? Ao contrário do que esse pessoal fala, não aumentou o número de pessoas que acreditam, por exemplo, que a Terra é plana. Esse número sempre existiu. Sempre houve pessoas que acreditavam que a Terra era plana. Isso sempre existiu. Sempre teve gente que acreditou em chemtrails, né, que rastros químicos de aviões e não sei o que lá. Isso já existe há muito tempo. Essas coisas se divulgam. Tem todo um submundo de conversa nessa área que a internet não mudou. Sabe o que aconteceu? Isso é um fator que eu acho que é muito importante, que também justifica um pouco o susto desse pessoal, tá? O susto da elite aristocrática socialista com a informação descentralizada, que é o seguinte: agora eles estão tendo informações de verdade sobre o que o povo pensa. Não era assim antes, né? Porque a gente sempre fala aqui no canal sobre a informação descentralizada e distribuída versus a informação centralizada que tinha antes, né? Que o pessoal tinha essa visão de que, né, eles conseguiam manipular todo mundo. Mas existe um outro contraponto disso daí, que é o seguinte: também a percepção que essas pessoas tinham da população também era filtrada antes, né? O efeito da assessoria que filtra as notícias ruins ou as besteiras e coisas e tal, isso também existia antes. Porque da mesma forma que havia a comunicação centralizada,
né, a informação centralizada antes, você também tinha essa percepção centralizada, né? Como é que esse pessoal lá em Brasília tinha informação sobre, por exemplo, o que o povo pensa? Equipes faziam pesquisas, né, pesquisas de opinião e coisa e tal, e levantavam esses assuntos e coisa e tal, mas ninguém nunca se preocupou em fazer uma pesquisa de opinião sobre o que as pessoas pensam que a Terra é plana ou não, porque isso sempre é uma coisa que já foi resolvida em 1500, sei lá, muito tempo atrás, ninguém mais que considera essa questão como uma questão válida, né? E, eventualmente, uma pessoa que falasse esse tipo de coisa ia ser descartado. Não, essa pessoa aqui é um maluco que falou isso, deixa pra lá, vamos descartar isso daí. Então, o que acontecia também, né? Ou seja, o que eu estou colocando aqui é um outro aspecto da informação centralizada, que era o fato de que essas pessoas que estavam no governo, pessoas em posição de poder, né, como, por exemplo, o pessoal do STF, elas também não tinham o contato direto com o que as pessoas pensam, né? Então isso explica algumas das coisas que aconteceram. Por exemplo, o Alexandre de Moraes fica tão chocado quando pessoas na internet ameaçaram ele de morte, queriam matar ele, que não sei o que lá. Meu amigo, na internet, todo dia tem 3, 4 mensagens falando que vai me matar na internet. Isso é normal, cara. É gente que bebeu e tá ali, macho pra caramba, atrás do teclado e coisa e tal. Isso não é nada, né? Mas enfim, para eles isso foi chocante. Por quê? Porque eles não tinham ideia que as pessoas pensavam coisas desse tipo, né? Da mesma forma a questão da teoria da conspiração, de achar que a Terra é plana, de achar que, sei lá, que vacina não funciona, ou que vacina é um negócio errado. Então, aqui, esse tipo de coisa, quando teve a internet, quando teve a informação descentralizada e distribuída, isso também chocou essa turminha, porque eles achavam que controlavam muito mais a informação do que eles de fato controlavam. Sempre tiveram um controle muito grande da informação, sempre tiveram essa possibilidade de fazer lavagem cerebral, mas sempre teve o pessoal que pensou um pouquinho fora da caixinha, né? Nunca foi essa homogeneidade toda que eles imaginavam. Então, isso assustou esse pessoal, né? Muito da reação que tem esse povo, até hoje, do Alexandre de Moraes, achar que tem que censurar a rede social. Como podem falar essas coisas? Meu amigo, pela primeira vez você está escutando as pessoas falarem. As pessoas sempre falaram isso. Sempre houve ódio entre o povo de pessoas em posição de poder no governo. Juízes do Supremo Tribunal Federal, presidentes da República, partidos políticos. Esse ódio sempre existiu. É que não chegava, porque não tinha um caminho para chegar, né? Não havia nenhum pesquisador do IBGE que chegava para a pessoa assim: você gostaria de matar os presidentes da República enforcado na guilhotina, queimado em praça pública, não sei o que lá, né? Quais as opções, né? Nunca teve esse tipo de pesquisa, né? Porque as pessoas não partiam do princípio que gostariam que o povo gostaria de matar o seu governante. Não pode, né? Não tem isso, né? Então havia esse filtro também que impedia que as pessoas em posição de poder tivessem realmente a noção do que as pessoas pensam de fato. A informação descentralizada e distribuída quebrou isso também. As pessoas passaram a ter acesso ao que as pessoas de fato pensam. E aí é muito engraçado, porque o pessoal faz aqui, não é no Brasil isso aqui não, tá? Na Nova Zelândia, por exemplo, eles fizeram pesquisas que mostram que não, as teorias da conspiração aqui, ó, não está aumentando. Sempre teve esse percentual de população que não acredita nas ideias ou nas notícias ou no que o governo fala. Então, o que está acontecendo é outra coisa. O que está acontecendo é que isso está chegando nessas pessoas em posição de poder. Elas achavam que controlavam a coisa, que não, ninguém desgosta tanto assim do STF, não é possível. Eu sou apenas um ministro do Superior Tribunal Federal, eu não posso desagradar tanto a população a ponto de me ameaçarem, me matar e coisa e tal. Olha, o pessoal não gosta não, cara, porque realmente o governo é uma violência contra as pessoas, é uma violência contra a sociedade, né? E além do efeito de você não ter, das pesquisas, né, da forma como o governo se estrutura para dar feedback da população para os governantes, além dessa forma não prever esse tipo de informação, também tem a questão do fator pasta rosa, né, que é o... Como é que eu vou chamar isso? É quando você tem um subordinado seu, fica sabendo de alguma coisa importante, mas ruim, eles tendem a não dar notícia, né? Isso é a primeira coisa que muita gente aprende em hierarquia. Dar notícia ruim, em tese, ninguém deveria atirar no mensageiro. O mensageiro está trazendo a mensagem, ele está trazendo para você a informação.
Você deveria ficar chateado com a informação, talvez, mas não com o mensageiro. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática, o cara que te traz muita notícia ruim acaba sendo descartado numa promoção, acaba sendo deixado de lado, quando não é perseguido diretamente. Caramba, fica me dando notícia ruim aqui, não pode. Então, o que acontece, né? As pessoas tendem, numa hierarquia, a só passar as notícias boas para cima. Então, essa elite, esse pessoal lá em cima, acabava tendo uma visão cor-de-rosa do que realmente acontecia na cabeça do brasileiro, né? Primeiro, tinha o fator de não fazerem pesquisas exatamente dessas coisas, e segundo, tinha o fator de que quando tinha alguma notícia muito díspare, alguma coisa muito diferente, simplesmente eles escondiam isso para não pegar mal para o pessoal de cima. E com isso, esse pessoal tinha uma visão muito mais... antigamente tudo funcionava, antigamente o povo gostava do STF, ninguém atacava as instituições, ninguém criticava o STF, e agora estão criticando o STF. Não, a visão é o contrário, sempre criticaram o STF. O STF antes não tinha mecanismos para perceber a crítica que havia na população, né? A mesma coisa com esse negócio de terra plana, né? Sempre teve gente que acreditou na Terra plana, mas você nunca ouviu falar nisso porque não havia um mecanismo para isso chegar em você, né? Não havia uma informação descentralizada para isso chegar. Então essa é a história que o pessoal fala aqui, e uma coisa positiva que ela coloca aqui é que teorias da conspiração são tão capazes, as pessoas são tão capazes de mudar de opinião sobre teoria da conspiração quanto qualquer outra coisa, ou seja, não é fácil mudar a opinião de alguém, não é, nunca é, né? A pessoa acredita em alguma coisa, ela acredita, ela tem a opinião dela. Mas se ela tiver evidências suficientes contrárias àquela opinião dela, ela muda de opinião. Todo mundo muda de opinião se você tiver embasamento suficiente do outro lado. Agora, teoria da conspiração é a mesma coisa, olha que coisa, né? Se você tiver informações suficientes, você muda de opinião. Então, ou seja, não é nada demais, é o que eu falo para vocês, esse pessoal tá tratando fake news como se fosse uma coisa, um fantasma e coisa e tal, porque tá ligando uma coisa à outra, tá achando que o fato de pessoas xingarem o STF na internet é o que tá levando ao crescimento da extrema-direita, não sei o que lá, quando são coisas independentes. São coisas que têm a mesma causa, a informação descentralizada e distribuída. Mas não é uma causa da outra, né? A causa de você estar vendo pessoas falando loucuras, falando teorias malucas, essas pessoas sempre estiveram ali. É que você está ouvindo elas agora, você não conseguiu ouvir antes da informação descentralizada e distribuída. E da mesma forma o povo está tendendo mais à direita, por quê? Porque o povo está conversando mais entre si e está chegando à conclusão de que realmente o povo brasileiro é conservador, é religioso, dá importância a essas coisas, né? E aí tende mais à direita. Enfim, é isso daí. Só para mostrar como é que o grande iluministro, o senhor Barroso, que acredita em coisas pouco prováveis, não tem nada de errado, cada um acredita no que quiser, eu não vejo nada de errado nisso, eu vejo só a hipocrisia dele criticar a teoria da conspiração dos outros, enquanto ele mesmo tem as dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.